Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Continuando nosso curso de lógica de programação, mais precisamente na linguagem Pascal, nós vamos ver agora a sexta aula sobre entrada, que é justamente quando a gente passa informações para o computador. Eu tenho aqui, justamente o momento do programa em que passamos informações para ele, e essas informações são armazenadas nas variáveis que a gente cria. E como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode mostrar para o computador o que a gente quer? Como é que a gente pode realizar a entrada? Bom, eu posso utilizar o teclado, que é justamente o que a gente vai utilizar para digitar uma coisa, ele vai armazenar o que a gente digitou e operar no programa, de acordo com o que foi programado para ele. A gente também pode fazer a entrada através de um arquivo, ou seja, ele vai ler um arquivo com informações, essas informações vão ser trabalhadas. Eu poderia utilizar o mouse, por exemplo, eu crio um botão, eu clico nesse botão e ele realiza uma operação. Esse clique no botão é uma operação de entrada, porém a gente não vai aprender isso no curso, porque aí para você criar um botão você precisa de interface gráfica, e com Pascal e C a gente não tem assim facilmente como criar uma interface gráfica. Até tem, mas o nosso curso é um curso básico, a gente não vai aprender isso por enquanto. E também há outros dispositivos de entrada, como por exemplo o webcam. O webcam recebe imagem, recebe movimento seu. O microfone recebe uma captação de voz, uma captação de som. Então isso são todos aqui são dispositivos de entrada que a gente pode utilizar para realizar a entrada através de um programa, computador. E quais são as funções que a gente tem aqui para fazer a entrada, para realizar a entrada? Eu tenho a função read e a função readLN, que são as mais básicas, e tem uma read key, que também vai ser utilizada. Agora a função read, ela não vai ser utilizada no curso, a gente vai se limitar a usar apenas a readLN e a read key. Por quê? A função read, ela é um pouco difícil e um pouco específica para coisas que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar a função readLN e a função read key. A função readLN, elas fazem a mesma coisa. Você digita algo no teclado, um texto, um número, alguma coisa, pressiona Enter e as informações são salvas em variáveis. Só que a diferença do read e do readLN, que inclusive eu vi livros e sites divergindo o significado, se a gente pegar, por exemplo, do write e do write-ln, o write você exibe uma linha, e o write-ln você exibe uma linha e desce, E desce para uma próxima linha. Teve livros que eu li que o read, você digitava uma coisa, dava enter e ele continuava na mesma linha. E o readLN, você descia uma linha. Mentira, isso não é verdade. Tem livros, tem sites que não condizem justamente com a execução desses comandos, dessas funções. A função read, você digita várias, no caso, informações, e ao longo do programa ele vai armazenando aquelas informações em variáveis e você digita no teclado apenas uma vez. Enquanto que a função readLN, a cada vez que você precisar fazer a entrada, você vai digitar no teclado e apertar Enter. Então, o read, ele salva todas as informações que você colocar e ao longo do programa vai aplicando nas variáveis sem você precisar digitar novamente. Só que isso aqui é muito difícil, muito específico para a gente trabalhar, a gente não vai trabalhar com isso. E a função read key, ela é bastante legal, assim, você não precisa digitar uma coisa e pressionar Enter para ser salvo no computador. Você apenas, ao pressionar uma tecla, ele armazena aquela tecla. O que acontece é, você apenas salva um caractere do teclado. E a gente como já falei aqui, a gente vai utilizar apenas readLN e read key e valores de dados booleanos, ou seja, true ou false. Ele não é possível ser salvo com entrada. A gente vai salvar, no caso, apenas tipo de número, texto, caractere, a gente vai salvar esses aí. Tipo booleano não vão ser salvos. Aqui um exemplo da função readLN. Eu tenho aqui a definição da variável idade, tenho aqui var idade integer, número inteiro. Eu tenho aqui uma pergunta, write-ln, qual é a sua idade? E aqui eu vou ter readLN e passando por parâmetro a variável idade. Ou seja, quando eu digitar uma coisa do teclado, no caso um número, e pressionar Enter, o que foi digitado ele vai ser lido e vai ser escrito aqui na variável idade, que é o número. E aí, logo depois, ele vai aqui, write-ln, sua idade é tal idade. E aí ele vai exibir pra gente qual é a idade que você digitou. No caso, se você digitou 30, vai aqui, sua idade é 30. E a função read key, inclusive a função read key só pode ser utilizada com o tipo dado char. Você vai, por exemplo, aqui tem o texto, pressione caractere. Você vai pressionar lá, digamos que eu pressione a letra A. Caractere vai receber a função read key, ou seja, na variável caractere eu vou armazenar o que foi pressionado no teclado. E eu vou ter aqui, caractere digitado, e ele vai exibir qual foi o caractere, ou seja, ele vai armazenar aquele caractere que eu pressionei no teclado.
E aí surge a dúvida, será que é possível salvar mais de uma variável, no caso salvar informações em mais de uma variável de uma vez só, com apenas uma entrada? Sim, é possível. A gente pode fazer, no caso, uma entrada com várias variáveis. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a função read, o read alien, abrir parênteses, colocar uma variável, vírgula, outra variável, vírgula, outra variável, e assim sucessivamente, e fechar com fecha parênteses, ponto e vírgula. Só que existem algumas regras para a gente fazer isso, não é de qualquer forma que a gente vai fazer. Se a gente utilizar números do tipo numérico, integer e real, a gente pode digitar, né, separar os números por espaço ou por enter e ele vai armazenar na ordem que foi digitado nas variáveis, na ordem que foram definidas na função readLine. Se a gente utilizar a função, no caso o tipo dado char, caractere, já não é bem assim. A gente vai, no caso, o caractere ele são apenas um caractere, né, da tabela ASCII, como a gente já viu em outra aula. E aí o que acontece? Se você colocar A, B, C junto e botar aqui as variáveis, variável 1, 2 e 3, ele vai armazenar cada letra em cada variável. Beleza. Se você colocar A, espaço B, espaço C, o espaço também é um dado, um caractere da tabela ASCII. E o que acontece? Vai ficar a variável, né, no caso, a primeira variável vai receber A, a segunda vai receber espaço e a terceira vai receber B. Ele vai ignorar todo o resto. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Inclusive o Enter, o próprio Enter que você pressiona, ele salva como o tipo dado do caractere da variável, porque ele está na tabela ASCII. É um número, no caso, não imprimível, mas ele representa uma execução de alguma função, de algum comando. Então ele é reconhecido pela tabela ASCII. Então Enter, ele é armazenado também na variável do tipo caractere através, né, dessa entrada aqui. E não é possível a gente armazenar string, a gente não pode fazer, no caso, armazenamento de várias variáveis de uma vez só com string. Por quê? Como é que ele vai saber onde começa e onde termina aquela string, né? Eu vou colocar lá 3 nomes. Como é que eu vou saber que aqueles 3 nomes é para uma variável só ou um para cada variável? Ele não tem como saber isso, né? Então ele não é possível você fazer entrada de várias variáveis com uma string. E aqui um exemplo, né, de entrada com várias variáveis. Eu criei aqui as variáveis A, B e C, integer, números inteiros. Vou imprimir aqui, ó, digite os 3 valores separados por espaços, ou seja, eu vou lá digitar 1 espaço 2 espaço 3. E aí ele vai, por exemplo, imprimir aqui a formatação de uma equação de segundo grau. Aí ele vai ter aqui variável A, x ao quadrado mais, variável B, x mais, variável C, depois igual a 0. O que acontece? Se eu colocar 1, 2, 3 separado por espaço e pressionar Enter, o que vai acontecer? Vai ficar 1x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a 0.